igual a menos 1 elevado a L, G de θ, mais o que? Lπ, onde o LK são inteiros. Onde o L e o K são o quê? São números inteiros. Aí você pode pensar, pô, mas são infinitas equações. Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Porque variando K, eu não tenho tantas parametrizações. Não necessariamente eu tenho infinitas ou muitas parametrizações da curva alfa. Por exemplo, ó, essa curva K. Variando K, quantas parametrizações eu obtenho? Eu obtenho a original e eu obtenho uma segunda. Duas parametrizações da mesma curva. Entendeu? Aqui. Mas eu tenho que resolver cada uma dessas equações. Para cada L inteiro, para cada K inteiro e L inteiro, eu tenho que montar esta equação e resolver esta equação. Quando eu faço isso, eu obtenho todos os pontos de intersecção. Eu tenho que considerar todas as possíveis parametrizações da curva alfa e todas as possíveis parametrizações da curva beta e bater uma parametrização contra a outra para encontrar os pontos de intersecção. Vamos a um exemplo. Você vê a necessidade disso. Ó. Isso aqui. Considere o seguinte. Verdade. Encontre os pontos de intersecção, tá? Encontre os pontos de intersecção da rosácea de 4 folhas e da circunferência de raio 1, tá? Encontre, ó. Vou colocar da seguinte maneira, o enunciado, vou simplificar bem o enunciado. Encontre os pontos de intersecção das curvas. A curva alfa é a curva descrita pela equação R igual a 2 cosseno de 2θ. Você já sabe o que é. É a rosácea de 4 folhas. Certo? E a curva beta descrita pela equação R igual a 1. Tá? R igual a 1. Então, você já sabe, vamos fazer o desenho aqui. Antes de tudo, para você visualizar quantos pontos de intersecção eu tenho. Isso aqui é uma circunferência, né? Circunferência de raio 1. Então, observe, ó. Ó. Coloquei aqui. Como é que fica a rosácea de 4 folhas? Fazer direto, já foi feito aqui. Rosácea de 4 folhas, R igual a quê? A 2 cosseno de θ, ó. 2 e 2. Eu estou no sistema de coordenadas polares, não é um sistema de coordenadas cartesiano. Se fosse x e y, eu tenho que botar 2 menos 2, 2 menos 2. Não é o caso. Então, a rosácea de 4 folhas, você já sabe como é. Ela vem para cá, né? Já foi feito, faz isso, faz isso, faz isso,
Isso, não é? Isso é a rosácea de 4 folhas. Agora, quem é R igual a 1? R igual a 1 é a circunferência de raio 1 centrada na origem. Então, aqui 1 centrado no polo. Muito bem, polo. No polo. Então, você tem o polo aqui, e aí você tem a circunferência de raio 1. Você tem 1, né? Você tem 1. Tá muito feio aqui, né? Vou melhorar um pouquinho. Tem 1. Você tem 1. Então, você tem a circunferência de raio 1. Tá aqui. Quanto é a circunferência de raio 1? São quantos pontos de intersecção visualmente? Você já vê, você vai ter que obter quantos pontos de intersecção? 8 pontos de intersecção. Quais são eles? Vamos lá. Vamos denotá-los por quê? A, B, C, D, E, F, G, H. Tá? Tá bom? Tá certo? Então, solução. Então, vamos começar a solução. Tá. Alfa tem parametrizações. Alfa tem as seguintes parametrizações. Quais são as parametrizações de alfa? R igual a quê? Ela própria, está aqui, R igual a quê? A 2 cosseno de quanto? De 2θ, tá certo? Porque, observe, eu vou fazer aqui só a conta aqui separada. R igual a, pega K inteiro. Então, eu tenho a parametrização R igual a menos 1 elevado a K, tá certo? Menos 1 elevado a K, vezes o quê? Cosseno de quem? De 2 vezes o quê? Θ mais Kπ. Isso dá igual a quê? Dá menos 1 elevado a K, cosseno de quem? De θ mais de quem? 2θ mais quem? 2Kπ. Isso dá o quê? Dá menos 1 elevado a K, cosseno de quem? 2θ. Então, isso dá igual a quê? Dá igual a... faltou o 2, né? Vezes 2, vezes 2, vezes 2, tá certo? Então, isso aqui, se o K é par, dá o quê? Dá 2 cosseno de 2θ. Se o K é par, e se o K for ímpar? Se o K for ímpar, dá qual? Menos 2 cosseno de 2θ. Isso se o K é... Então, disso aqui você tem R, tem duas parametrizações essencialmente. R igual a 2 cosseno de 2θ e o quê? E R igual a menos 2 cosseno de 2θ. Tá certo? Agora, além disso,
A curva beta tem as seguintes parametrizações. Aí também eu só tenho duas aqui. Quais são? Tem as seguintes parametrizações. 2 pontos. E a curva beta tem as seguintes parametrizações. Quais são as parametrizações da curva beta? Quais são? R igual a 1 e R igual a menos 1. Menos 1 elevado a K vezes R. Dá menos 1 elevado a K vezes 1. Menos 1 elevado a K vezes 1. Dá menos 1 elevado a K. Se o K for par, dá menos 1. Se o K for, dá menos 1. Aí quantas equações eu vou ter que resolver? 4. Não? 4 não, 2. Porque eu vou ter que bater isso aqui igual a 1, isso aqui igual a menos 1, é a mesma coisa que isso aqui igual a 1. Então, e essa com essa é a mesma coisa dessa com essa. Você entendeu? Então eu tenho 2 equações a serem resolvidas. Quais são? Vamos lá. Tá certo? Deixa eu apagar isso aqui. Foi só para ver. Vocês entenderam até aqui? Vamos ver aqui. Tá. Então eu tenho, a partir da parametrização original, eu tenho essas 2 parametrizações aqui, eu tenho essa dela. Agora vamos resolver a equação. Tá? Agora, observe que tens, tá assim, tens, seguinte, quando é que 2 cosseno de 2θ é igual a 1? 2 cosseno de 2θ é igual a 1, se somente se o quê? Cosseno de 2θ é igual a quê? É igual a 1/2. Tá? E cosseno de 2θ é igual a 1/2. Se somente se. Quando é que o cosseno é 1/2? Quando 2θ é quanto? Π sobre... Quando é que o cosseno de 2θ? Me diga. Quando é que o cosseno de 2θ é 1/2? 3. Não é não? Quando é o cosseno de 2θ é 1/2? Quando 2θ é igual a quanto? Π sobre 3, mas não só π sobre 3. Π sobre 3 mais 2kπ, onde K é inteiro. Se 2θ é igual ou 2θ é igual a quanto? Qual é o outro ângulo do cosseno é igual a 1/2? Hã? 5π sobre 3. Né? Coloca, ó. Círculo trigonométrico. Aqui, ó. Círculo trigonométrico. V. Círculo trigonométrico, círculo de raio 1. Esses 2 ângulos aqui, ó. Esses 2 ângulos aqui, baixando uma quadrangular, esses 2 ângulos, esse ângulo e esse, eles têm o mesmo cosseno, tá? Mas se esse ângulo é π sobre 3, quanto é esse aqui? Por exemplo, medida assim, 5π, 3. Então, se somente se 2θ é igual a quê? Ou 2θ é igual a quê? A 5π sobre 3 mais 2kπ. 5π sobre 3 mais quanto? Mais 2kπ. Onde K
É um número que inteiro. Mas isso é se somente se. É se somente se o quê? O θ é igual a quanto? Π sobre 6 mais κπ. Π sobre 6 mais κπ. Ou θ é igual a quanto? 5π sobre 6 mais o quê? Mais κπ. Onde K é um número inteiro. Isso me dá os pontos de intersecção. Que pontos de intersecção eu obtenho aí? Isto me dá os pontos de intersecção. Isto me dá estudar. Isto gera, fica melhor assim. Isto gera os pontos de intersecção. Quais são os pontos de intersecção? Primeiro ponto, é um ponto que tem coordenadas polares, raio igual a 1, ângulo igual a quê? Quando K é 0, π sobre 6. Que ponto destes aqui é esse que tem coordenadas polares? Raio igual a 1, ângulo igual a π sobre 6. Qual é que você acha que é? É o A. Qual é o outro ponto? Vamos pegar π sobre 6 mais π. Quanto é que dá π sobre 6 mais π? Porque quando K é 1. 7π sobre 6. Então isso me dá um ponto de coordenadas polares. O raio é 1, o ângulo 5π sobre 6. Que ponto é esse? Não, 7π. 5π sobre 6 não, desculpa. 7π sobre 6. Qual é? Ué. Outro ponto. Tá? Vamos lá. K igual a 2. K igual a 2. K igual a 2. Π mais π sobre 6. Dá qual? Dá o π mais π sobre 6. Destrocei. 2π mais π sobre 6. Dá quanto? 2π mais π sobre 6. 13π sobre 6. 13π sobre 6. Raio 1. Mas esse é o ponto A. Aí voltou. Vai se repetir. Então, daqui, já tirou todos. O que eu tinha que tirar, eu já tirei. Mas falta essa. Equação. Então, vamos pegar essa. Entendeu? Então, outro ponto. Vamos daqui. K igual a 0. O ponto que tem coordenadas polares, o quê? O raio é 1 e o ângulo é 5π sobre 6. Qual é desses pontos aí? É o D. Tá? Outro ponto. K igual a 1. 5π sobre 6 mais π. Quanto é? 11π sobre 6. Então, é raio 1, ângulo 11π sobre 6. Que ponto é esse? H. Então, eu tenho esses 4 pontos. Se eu pegar K igual a 2, 5π sobre 6, eu volto para o ponto D. Não vai servir mais. O que eu tinha que tirar daí, então é isso. Me dá esses pontos de intersecção. Então, eu obtive aí 4 pontos de intersecção. Mas só que falta a outra o quê? A outra equação. Professor, com menos 2 cosseno de θ mais é menos 2 cosseno de
Menos 2 cosseno de 2 θ. Obrigado. Valeu. Menos 2 cosseno de 2 θ. Então, qual é o